Ninguém hoje. Então creio no nome do Senhor Jesus que nos próximos cultos, aquilo que você está precisando, Jesus vai fazer na tua vida. Você crê? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias então, em nome do Senhor Jesus. Livro de Tiago, o carta de Tiago, porque na verdade esta é uma epístola de Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 12. Claro, versículo de número 12 a seguir. Aonde está contida a palavra de Deus, que vai falar ao nosso coração no dia de hoje. Esta foi uma palavra que o Senhor me deu hoje em um sonho rápido. Na hora que eu cheguei, terminei no comércio, subi para a minha casa, para ver minha esposa, falar com ela, que estava de saída para o outro comércio. Enquanto isso, eu deitei, acho que cerca de 2 ou 3 minutos, com aquele sono rápido. Quando nós estamos cansados, qualquer lugar que nós encostamos, nós dormimos. E eu encostei ali 2 ou 3 minutos, tive aquele sono rápido e naquele sono rápido um sonho com esta palavra de hoje. Tiago, capítulo 1 e versículo de número 12. Quando eu comecei a meditar nesta palavra, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, concernente à palavra de Deus, não é para ficar guardado em nosso coração. Não é para nós escondermos o nosso coração. Mas é para que nós venhamos compartilhar. Aquilo que o Espírito Santo nos dá para que seja compartilhado. Amém? E esta palavra, antes de ler, ela vai nos falar exatamente da diferença entre provação e tentação. O discípulo Tiago está falando nestes versículos da diferença entre provação e tentação. Para que nós venhamos entender essas diferenças e não achar que tudo é Deus, ou achar que tudo acontece com a permissão de Deus neste sentido. Amém? Amém. Entender o significado, a função, o objetivo de cada uma delas, o objetivo da aprovação e o objetivo da tentação. Tiago, capítulo de número 1, capítulo 1 e versículo de número 12. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo de número 12. Tiago, logo depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esperamos, porque a Bíblia nos diz: esperais uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Agora que nos encontraram, vamos ler a palavra do Senhor que vai nos dizer nesta noite. Versículo 12 a seguir. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga:
sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e godado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Amém. Tomai teus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesta palavra nós encontramos duas situações em que o ser humano vive: a provação e a tentação. No versículo 12, o apóstolo Tiago está falando que bem-aventurado é o homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz: ó, venho sem demora. Então, guarda o que tu tens, para que ninguém tome de ti a tua coroa. Amém? Amém. Nós vivemos provações da nossa vida, e isso faz parte da vida do cristão. E a provação é um processo que nós precisamos passar para que sejamos aprovados. Quando temos um chamado diante de Deus, e todos nós temos um chamado diante de Deus. Tem pessoas que dizem que estão dentro da igreja, mas ainda não conseguiram entender o seu chamado. Todos nós temos um chamado em comum: adorar a Deus, louvar ao Senhor, pois a Bíblia nos diz que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós somos chamados a louvar a Deus. Este é o chamado que temos. E sabemos que quando louvamos ao Senhor, estamos invocando a sua presença. E se estamos invocando a sua presença, isto incomoda as trevas. É, Deus. E as trevas não querem que nós venhamos invocar a presença de Deus. Então, se estamos dispostos a cumprir o nosso chamado, que é louvar a Deus, isto vai incomodar o inimigo. Então o inimigo, de alguma forma, ele vai querer nos derrubar. Ele vai querer, de alguma forma, parar a nossa adoração. Louvado seja o nome desse Deus. Quando nós somos chamados, quando nós estamos determinados a louvar a Deus, a servir ao Senhor, nós precisamos entender que nós não estamos em qualquer lugar. Nós não fomos chamados a um lugar qualquer desta terra. Nós somos chamados ao santuário de Deus. Aleluia. Esta casa, por mais que pareça simples, este templo, por mais que pareça simples aos olhos humanos, ele deixou de ser simples, deixou de ser um simples lugar, melhor dizendo, para se tornar em lugar de adoração, casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do dia que nós consagramos este lugar como um lugar da congregação de Deus, Aleluia. da congregação do povo de Deus, lugar onde o povo vai adorar a Deus. E é muito fácil, queridos, desprezar um lugar pela sua estrutura. Nós vivenciamos isso. E eu, que sou dirigente de uma congregação pequena, de um campo pequeno, não nos dão credibilidade, porque não temos, ou ainda não possuímos, um templo que chame, que encha os olhos de alguém. Mas eu não me preocupo
com isso? Porque Jesus não me chamou para construir templos de ouro. A Bíblia me chamou para louvar a Deus. Glória a Deus. A Bíblia me chamou para adorar ao Senhor. Aleluia a Deus. Então fomos chamados para louvar a Deus. Somos chamados para ser adoradores. Segundo ponto que nós somos chamados para pregar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E nós temos uma concepção diferente, um entendimento diferente sobre o que é pregação. Achamos que pregação é só isso que eu estou fazendo aqui hoje, é estar no púlpito. Eu conversava isso com uma irmã ontem. Conversávamos sobre a Bíblia, sobre chamado, sobre teologia, e ela dizia: eu quero estudar teologia, eu quero fazer a teologia, mas não quero ser pregadora. E nós conversávamos justamente a respeito deste conceito do que é ser pregador. Ser pregador, querido, não é unicamente estar no púlpito aqui pregando, não. Ser pregador é levar a mensagem de Cristo até por meio do teu testemunho. Aleluia. Ser pregador é falar de Jesus aonde você chegar. E os principais pregadores são estes. Porque aqui estamos hoje fazendo um papel que não é tão difícil aos olhos do papel evangelístico. Aqui nós não estamos evangelizando para a igreja, porque a igreja já é evangelizada, a igreja é evangélica. Nós estamos a cada dia preparando esta igreja que já está no caminho de Cristo, reforçando cada dia o ensino para o caminho dos céus. Mas aqueles que ainda estão perdidos precisam ser alcançados, porque Jesus Cristo disse: eu vim para os perdidos. Aleluia a Deus. Está lá em Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Eu vim para buscar os que se haviam perdido. Oh, glórias. E o papel do pregador é este: é ir em busca dos perdidos. Portanto, todos nós fomos chamados a pregar. Então, quando temos um chamado, nós somos sempre provados. E a provação, ela vem de Deus. Por que a provação vem de Deus? E a gente precisa entender isso aqui hoje. Por que a provação vem de Deus? Por que nós passamos pela prova? Pelo simples fato: passamos pela prova para ser aprovado. Ninguém pode ser aprovado se não for provado. Amém? Para você concluir o ensino médio, você precisou passar pelas provas. Você precisou estudar desde lá da alfabetização, e primeiro ano, e ensino fundamental, e ensino médio, para você poder receber o teu diploma. E na maioria dos cargos que nós iremos exercer, nós precisamos passar por uma prova, sim ou não? Para sermos aprovados, para mostrar que temos capacidade de exercer aquela função. Para que esteja registrado, para que todos vejam que nós estamos capacitados para exercer aquela função. E quando nós somos chamados como servo de Deus, nós somos provados também para mostrar até para o inferno, se ele quiser saber, aleluia, que nós fomos chamados por Deus e que nós estamos capacitados para ser servos de Deus. Aleluia. Falar de prova sem falar de Jó é difícil, eu tento, mas não consigo. Porque já foi um exemplo de prova. Glória a Deus. Já passou pela prova, mas foi aprovado. O inimigo das nossas almas, que nós sabemos quem é, e eu não gosto de falar o nome desse trem, não gosto de ficar falando o nome dele, mas nós sabemos que ele, na conversa com Deus, praticamente afirmou que Jó não tinha capacidade de ser adorador.
que Jó adorava a Deus pelo que tinha e não pelo que Deus era. Por aquilo que Deus havia dado a ele e não pelo que Deus era. E aí, o que aconteceu? Deus prova para Satanás que não era isto. Que Deus conhecia o coração de Jó. E aí vem toda aquela provação na vida de Jó. E no final de tudo, Deus prova para o inimigo que Jó era um verdadeiro adorador. Aleluias. Que Jó tinha capacidade de ser chamado de adorador. Glórias. De homem reto, íntegro e sincero Glórias. diante de Deus e que se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que a provação faz parte da vida do cristão. Quando falamos a respeito de cargos, ninguém hoje quer mais ser provado para ser aprovado. Sim ou não? Quem é rápido de Bíblia pode abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo número 10. 1 Timóteo, capítulo de número 3, e versículo de número 10. O que vai dizer esta palavra? E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Timóteo está falando, Paulo está falando a Timóteo, perdão. Paulo está falando de você, Timóteo. Você vai levantar um diácono dentro da igreja? Primeiro ele seja provado. Aleluia. Primeiro ele seja provado para ver se de fato ele está capacitado para exercer o diaconato. Aleluia. Depois exercite se for irrepreensível em todas as provas que ele precisou passar. Mas hoje o negócio neste neo-evangelho, posso chamar assim, está diferente. Hoje não precisa mais ser provado. É um negócio de derramar óleo na cabeça de gente hoje que só misericórdia de Deus. De pessoas que não foram provados para exercer determinada função dentro da casa de Deus. Pessoas que não passaram pelo que deveriam passar para enfim estar capacitado. Pessoas que exercem, por exemplo, o diaconato, mas não sabem o que é ser diácono. Pessoas que exercem, que foram ungidos, foram levantados como presbítero, mas que não sabem o que é o presbitério. Pessoas que foram levantados pastor e não sabem o que é pastorear. Pasmem, tem pessoas que foram levantadas pastor até sem ter ovelha para pastorear. Deus poderoso. Existe pastor sem ter ovelha para pastorear? E para pastorear nós precisamos ser provados, precisamos ser preparados, porque este é um dos serviços de maior responsabilidade concedente ao reino de Deus. É Deus. Eu digo sempre que o pastor tem 2 vezes mais chance de ir para o inferno do que qualquer membro. Por quê? Porque ele é responsável pela sua própria salvação e responsável pela condução das pessoas que estão sob sua responsabilidade de conduzir para o caminho da salvação. Se eu aqui, em um culto desse, pregar uma mensagem errada que leve a pessoa a servir a Deus de forma errada, eu pagarei pelo sangue dessa pessoa. Então eu posso pagar tanto pelo meu sangue como pelo sangue dos irmãos que faz parte da igreja que eu pastoreio. Então é algo de muita irresponsabilidade levantar qualquer pessoa a um cargo sem antes ser provado. E o apóstolo Paulo está ensinando muito bem isso. Primeiro tem que ser provado.
primeiro tem que provar que aguenta. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tem que provar que tem chamado para isso. Aleluias. Senão não tem como exercer, não. O apóstolo Paulo, você pensa que no dia que ele caiu do cavalo na caminho de Damasco, e que Ananias visitou a casa em que Paulo estava, você pensa que nesse mesmo dia Paulo já começou o seu ministério? Paulo vai para a região árabe e lá fica 3 anos se preparando para finalmente voltar à região de Jerusalém para pregar a palavra. Primeiramente, Paulo, quando ele se converte, ninguém acredita nele. Por quê? Porque há poucos dias atrás, Paulo estava sendo perseguidor da igreja. E agora, de repente, com 2, 3 dias, Paulo está pregando, dizendo: não, gente, o negócio não é assim não, é diferente. Claro que ele não ia ter credibilidade, as pessoas iriam ficar com sua cabeça confusa. Então, primeiro, Paulo precisava provar que verdadeiramente ele havia se convertido ao Evangelho. Paulo precisava provar agora pelo seu próprio testemunho que ele agora era servo de Jesus Cristo. E isso não é algo fácil. Precisamos passar pela prova até conseguirmos provar que o que nós pregamos é verdade. Aleluias. E a forma que nós provamos é por meio da nossa própria vida. Amém. Então vivemos em um período de provação. E essa provação faz parte do projeto de Deus. Às vezes nós somos provados em enfermidades. Nós passamos por enfermidades e somos provados de forma que as pessoas até perguntam: onde está o nosso Deus? Os incrédulos perguntam: se é servo de Deus, por que está passando por este problema? Por que está passando por esta luta? Mas nós somos provados para quê? Para provar, para mostrar que existe um Deus vivo na nossa vida que tem poder para todas as coisas. Passamos por enfermidade, somos provados e de repente recebemos a cura. E aqueles que duvidaram agora passam a ver que existe um Deus todo-poderoso que cura, que salva, que liberta. Portanto, se nós, no meio desta prova, negarmos ao Senhor, nós não seremos aprovados. Se no meio desta prova murmuramos contra Deus para que as pessoas vejam, que exemplo estaremos dando? E nós às vezes somos provados exatamente sobre aquilo que nós pregamos. Até o próprio Deus nos prova. Por isso, queridos, devemos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que... Sabemos que Pedro foi provado diante de Jesus Cristo. Jesus, quando disse que estava chegando a hora dele, Pedro disse: não, Senhor, não é assim não. Eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Se possível for, eu morrerei pelo Senhor. E eu disse: morrerá por mim? Pedro, tu não sabe o que tu está dizendo. Hoje mesmo, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Poderoso Deus. Não negarei não. Aí veio o que é a prova na vida de Pedro. Pegaram Jesus, levaram Jesus lá para dentro, levaram Jesus já preso, amarrado, todo mundo já gritando: crucifica esse homem, crucifica esse homem. De repente alguém olha para Pedro e diz: esse daí aparece muito como um deles. Esse aí estava junto com esse Jesus que acaba de ser preso. Pedro disse: eu mesmo não. Deus tremendo. Chega uma segunda pessoa e diz: não, esse aí estava junto. Pedro disse: não, eu mesmo não estava junto com esse homem não. Chega o terceiro, Pedro disse: eu nem conheço este homem, não sei nem de onde ele é. Poderoso Deus. Quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ninguém passa por uma prova, querido, para ser derrotado. Quando nós entendemos que nós passamos por essa prova e somos aprovados por misericórdia. Qual é o
um propósito da prova na nossa vida. O próprio Tiago está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então a provação na nossa vida, ela nunca vai trazer derrota. Amém? Glória a Deus. Mas não trouxe uma derrota na vida de Pedro? Não. Trouxe um ensino. Porque depois disso Pedro se converteu de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De forma que Jesus Cristo disse: Pedro, sobre esta pedra, sobre você, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E nós sabemos que a igreja nasceu por meio de Pedro, que prega Jesus Cristo de uma vez só, se converte 3.000 almas, se nasce Oh, glória. a igreja. Aleluia. O princípio da igreja, por meio da pregação de Pedro. Então a prova que vem na nossa vida, ela não vem com o propósito de destruir. Deus jamais vai colocar uma prova na tua vida que venha te destruir, que venha te envergonhar. Amém? A prova que Deus traz para a nossa vida é para a nossa vitória. Nenhum cristão é derrotado na provação que é enviada por Deus. Todas as provações que vêm de Deus, é para que nós sejamos aprovados. É com o propósito do nome do Senhor ser glorificado. Mas a tentação é diferente. Ninguém pode dizer, como o próprio Tiago vai dizer: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem muito menos ele tenta ninguém. Mas então, de onde vem a tentação? Eu sou tentado, você é tentado, quando nós somos atraídos e afomentados pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria fraqueza, pela nossa própria vontade. Quem nos tenta é nossa própria vontade. E qual é o papel da tentação? Destruir o ser humano. Este é o papel da tentação. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 1, se você for lá, você vai encontrar dizendo que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E qual era o propósito da tentação do diabo? Destruir Jesus. Você acha que o diabo iria destruir Jesus, iria tentar Jesus para o nome do Senhor ser glorificado? Não. O papel do inimigo naquele momento era destruir Jesus, era fazer com que Jesus, em alguma daquelas suas propostas, cedesse, para que ele fosse destruído. Então o papel da provação, da prova na nossa vida, é que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Já o papel da tentação vem para nos destruir. Vem com o propósito de nos destruir. Por quê? A tentação vem por meio da nossa vontade, a vontade da nossa carne. E a vontade da nossa carne, encontrando consentimento nosso, ela dá luz a quem? Ao pecado. E o pecado sendo consumado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia. Então o inimigo, ele sabe qual é a tua fraqueza. Ele sabia qual era a fraqueza de Jesus naquele momento. Jesus estava 40 dias sem comer nada. E a primeira proposta que o inimigo faz a Jesus no deserto é: transforma essas pedras em pão. Não está com fome? Tu tem poder. Transforma essas pedras em pão. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Jesus vence todas as provações por meio da palavra. Todas as tentações, melhor dizendo, por meio da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tenta Jesus de todas as formas, com todas as propostas. Mas Jesus estava firmado na rocha. Jesus tinha fome? Tinha. Mas o propósito de Deus na vida dele era maior do que a sua fome.
Nós temos fraquezas? Temos. E as tentações vai vir com o propósito de nos derrubar. E essas tentações não são enviadas por Deus. Essas tentações, ela vem justamente com o propósito de destruir. Porque Deus não iria colocar nada na tua vida se fosse para te destruir. Se tivesse a chance de você ser destruído. Mas as tentações são produzidas pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias fraquezas, que vai ter, aleluia, efeito quando nós consentimos. Quando nós aceitamos a proposta. E quando nós aceitamos esta proposta por causa da nossa vontade, por causa dos nossos desejos, por causa da concupiscência da nossa carne, esse consentimento dá luz ao pecado. É por meio da tentação que vem o pecado. Glória a Deus, aleluia. É tanta prova que a tentação não vem de Deus, que Jesus Cristo diz: ai daquele que tentar contra qualquer um desses pequenos. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: até importa que venha o pecado. É lícito que haja o pecado, mas ai de onde vem a tentação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ser tentado, quando nós somos tentados, nós estamos sendo levados a pecar. Então ninguém vai ser usado por Deus para tentar ninguém. Por quê? Porque a tentação leva ao pecado. Glória a Deus, aleluia. Ah, eu vou tentar fulano para ver se fulano é servo de Deus mesmo. Para ver se fulano serve a Deus mesmo. Ei, ai de onde vem a tentação. Ai daquele que tentar qualquer pessoa. Ai daquele que lutar para derrubar qualquer pessoa. Ai daquele que insistir na fraqueza de qualquer pessoa. Amém? Amém? Porque a tentação, ela vem neste propósito de destruir o cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Adão e Eva, eles não foram provados quando eles conversaram com a serpente. Eles foram tentados. A provação deles, a prova que Deus pediu a eles foi só: coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles já conheciam a verdade. E eles não tinham interesse até dar ouvido à serpente. E a tentação, quando a serpente mostra para eles aquele fruto, eles deram ouvido à serpente e começaram a distorcer a palavra de Deus, porque a tentação, quando ela vem, ela distorce a palavra de Deus. E a primeira desculpa que vem quando nós somos tentados, a tentação vem com uma desculpa: a carne é fraca, o ser humano é falho, todos nós somos pecadores. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a desculpa que o tentador vem para que nós venhamos ceder. Você pensa que o inimigo também não usou da palavra para tentar Jesus? O que ele disse? Tu és filho de Deus. Porque na palavra está escrito que Jesus é filho de Deus. Então Jesus é filho de Deus. Está na palavra, está mostrando isso na palavra. Então se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus também vence na palavra. Não é porque eu sou filho de Deus que eu vou sair transformando tudo por aí, não. Que eu vou sair fazendo o que eu quiser. Não está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então se o propósito é para que eu continue jejuando, eu vou continuar jejuando. Porque o que prevalece é o propósito de Deus na minha vida. Então não podemos aceitar com que a tentação, por meio até da própria palavra,
ela venha conseguir nos enganar. E não por meio da palavra genuína, mas por meio da heresia, da distorção da palavra de Deus. Então, nenhuma dessas tentações que vem para querer nos derrubar, ela vem de Deus. Mas ela vem justamente com este propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, estejamos cautelosos contra as tentações que vêm. E olha que vem exatamente naquilo que nós somos fracos. Naquilo que nós sabemos que mal conseguimos resistir. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, venceremos todas as tentações. Porque Jesus vai ao deserto, mas ele vai levado pelo Espírito, ele vai cheio do Espírito Santo. Jesus estava 40 dias jejuando, Jesus acabara de ser batizado, repousou sobre ele o Espírito Santo, uma voz do céu veio dizendo: este é meu filho, de quem eu me comprazo e que eu tenho prazer. E cheio do Espírito Santo ele vai ao deserto. Chegando no deserto ele é tentado pelo inimigo, e sendo tentado pelo inimigo, por estar cheio do Espírito Santo, ele vence todas as tentações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, se estivermos cheios do Espírito Santo, venceremos as tentações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Tanto quando fomos provados, Aleluia. ou quando fomos tentados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós venhamos fechar os olhos para o mundo, para resistirmos à tentação. E venhamos abrir os olhos para o céu. Em nome do Senhor Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Fique de pé. Vamos orar neste momento. Quantos entenderam a mensagem nesta noite? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A provação, ela tem um propósito de glorificar a Deus na nossa vida. A tentação, ela vem para nos destruir. Amém. Se nós estamos passando pela prova, alguém que está passando pela prova, passando por uma luta, levante, calúnia, enfermidade, dificuldade financeira, tudo isso são provas da nossa vida. E tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Mas Deus, ele não vai tocar na tua fraqueza. Deus, ele não vai provar a tua fraqueza. Ele não vai correr o risco de você cair no pecado. Isso vem do inimigo. E às vezes o inimigo pode aproveitar até a tua própria prova para querer te tentar. Amém? Mas resistindo à prova, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Resista à prova, para que você seja aprovado. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor neste momento.